Hoje no podcast Alô Laranjeiras, a gente tem a grata satisfação e a honra de receber 3 convidados. Fábio Pinto, síndico de um dos condomínios ali da Rua H. Coutinho. Rogério Marques, jornalista. Ricardo Link, comerciante. Hoje a conversa, o assunto de hoje é um assunto muito importante para o bairro, para a cidade também do Rio de Janeiro, que é o nosso querido Mercadinho São José. A gente vai conversar aqui, fazer um apanhado da situação que nos levou até ontem à limpeza da parte da frente do imóvel, do terreno do lado, que foi retirado todo o lixo que estava lá dentro, enfim. E é um sonho de toda a população da cidade do Rio de Janeiro que o mercadinho volte a funcionar, mas em boas bases, não é isso? Então, eu queria, antes de mais nada, que se o Rogério puder, fazer um rápido histórico do que é o Mercadinho São José, como é que começou essa história do Mercadinho São José. O Mercadinho São José, ele foi criado nos anos 40, ainda durante a guerra, no governo Getúlio Vargas. Ele foi criado como um mercado, um entreposto de venda de laticínios, cereais, verduras, com pequenos boxes, para facilitar a vida da população, né, aqui, o comércio. Eu, garoto, cheguei aí no mercado quando ele era assim com a minha mãe, criança, eu tenho essa lembrança. Só que depois passaram-se uns 20 anos, talvez mais, com o surgimento de outros comércios, o mercado fechou. Fechou e passou muitos anos fechado, né? Ele passou muitos anos fechado. Até que a AMAL, pouco depois de inaugurada, de criada, né, fundada, começou um movimento para dar um uso naquele bem histórico. E pensou-se, então, num lugar onde se pudesse ter atividades artesanais, artísticas e também de ensino para crianças, adolescentes, de artes, artesanatos e cursos, a fazer uma função ao mesmo tempo cultural e de lazer naquela área. Só que depois houve uma distorção dessa proposta inicial e os pedaços, os lotes ali começaram a ser ocupados por restaurantes e bares. É uma proposta que fugia à ideia original. Houve a entrada ali de um determinado grupo que começou a patrocinar isso e visando lucro. Então, criou-se uma área de bares e restaurantes ali. O que acontece? Para quem mora distante dali do local, ficou uma coisa agradável. Ficou uma coisa agradável porque um barzinho ao ar livre, que você comeu uma pizza, ouvir uma música. Encontrar os vizinhos, os amigos, bater papo. Encontrar amigos, ir com amigos lá, tomar uma cerveja, uma bebida qualquer. Mas só que deixou de haver ali o respeito à vizinhança. Deixou de haver o respeito à vizinhança. Com música alta, com pessoas já alteradas de bebida, principalmente quando iam acabando as atividades já de noite. Muitas pessoas acabavam a atividade do mercado e iam para a rua, continuavam bebendo na calçada. Outras faziam do Parque Guinle uma extensão do mercado nesse sentido da bebedeira, né? Saía do Mercado São José e ia para o Parque Guinle, não é isso? Os grupos, né? Porque tem mesinhas ali, levavam garrafas, bebidas, pessoas que já estavam alteradas, e continuava a farra ali. Tanto é que a gente costumava dizer ali que tinha a hora do quebra-garrafa, né? Chegava assim 2 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, era a hora do quebra-garrafa. Você só ouvia as garrafas caindo, quebrando, as pessoas falando alto, e virou isso. E aí a comunidade começou a tentar acabar com isso, principalmente para quem mora ao redor, para quem mora perto. O mercado ele não tem uma proteção acústica, ele é um bem tombado. Então, aquele som, ele vaza, ele sobe, porque ele é aberto em cima, né?
E ficou essa luta um tempão para que isso acabasse. Isso terminou quando o INSS venceu a questão lá. Em 2018 houve a retirada dos ocupantes, porque né? Era um bem que pertence ao INSS, havia uma ação e houve a retirada dos ocupantes daquele espaço. E aí começou um outro problema para a comunidade, que foi o abandono do mercado. Ele foi completamente abandonado, começou a ser um lugar assim de foco de insetos, de ratos, baratas. Ele ficou o lixo se acumulando lá dentro, árvores crescendo. Há poucos dias, há 3 ou 5 dias, fizeram uma limpeza ali nos muros, porque havia árvores no telhado que já... A gente tem uma foto aí de como é que estava o mercadinho antes da limpeza de ontem. Ontem foi dia 28 de junho de 2023, hoje está gravando hoje, dia 29 de junho de 2023. Então, eu acho que a gente tem uma foto aqui, essa foto também é de ontem, também, já com a fachada pelo menos minimamente limpa, né? Isso aqui é a fachada, a foto não está muito boa, mas enfim, nota-se árvores em cima, a fachada toda comprometida. Exatamente. Enfim, estava realmente um cenário de apocalipse zumbi, né? Aquela árvore ali, da esquerda ou da direita? Da esquerda. Aquela ali. Ela chegou a atingir uma altura assim, de uns 2 metros, pelo menos. E começaram a cair pedaços de reboco. Tanto nessa fachada aí, como na fachada que dá para o parque, a Rua Coutinho, né? Começaram a cair pedaços de reboco e havia o temor de que durante uma chuva, uma tempestade, o muro fosse abalado, as estruturas, e acabasse desabando e acontecendo um acidente grave. A gente tem uma foto também do terreno do lado, que é justamente deixa o Renato colocar ali para a gente a foto. Esse aqui é o terreno do lado, né? Esse aqui é o que tem aqui o sobrado também, que está fechado, é a antiga clínica veterinária, ali o Mercado São José. Essa parte aqui é um terreno que também pertence ao patrimônio do Mercado São José, né? Um terreno que estava também todo cheio de lixo, entulho, né? Tristeza, né? É uma tristeza. Um espaço como esse, nobre, no meio do Rio de Janeiro. Exatamente. Fechado, abandonado. E o INSS retomou e não sabia o que fazer com ele. E só para complementar o que o Rogério estava dizendo, é o seguinte: no desvio de finalidade do Mercado São José, que propiciou depois a retomada pelo INSS, está a ocupação ilegal, uma manutenção péssima, como você colocou. E a coisa chegou a um ponto tal que, alguns anos atrás, um box ali era negociado a $30 mil. Quer dizer, virou apenas um grande negócio. Apenas. A parte cultural que incentivou a criação do Mercado São José foi deixada de lado, né? Você tinha uma outra atividade ali para justificar o nome, porque o nome certo é Mercado São José das Artes. Isso. E na época da criação do Mercado São José das Artes, foi criada a ANJE, a Associação dos Amigos do Mercado São José das Artes, que depois houve o desvirtuamento de objetivos e propiciou a retomada do imóvel. Só queria um pouquinho entrar aqui com o Fábio também, que o Fábio é síndico de um dos prédios ali do entorno do Mercadinho. Fábio, como é que era conviver com o Mercadinho naquela situação que estava antes? Não se convivia. Sobrevivia, né, ao entorno ali, porque, como ele colocou bem, o happy hour, o final da noite, não era só o quebra-quebra de garrafa, era a quantidade de carros no meio da rua, o som alto ligado. Então, quem morava nos primeiros 2 prédios, ali, no caso do 66 da Gago Coutinho, esses eram os que sofriam mais, porque os carros iam parando no entorno do portal e não tinha hora para acabar a bagunça. Foi muito ruim esse tempo todo. E muito pior recentemente com a invasão de roedores, etc. E coisa e tal. Com o abandono do mercadinho, a coisa foi tomando um vulto tal que os síndicos dos prédios que dão fundos para essa construção já não tinham mais como controlar. A invasão de roedores. Pragas. Praga. Barata e rato, mas uma quantidade inacreditável. Chegava ao ponto do prédio, acho que é 96 da Gago Coutinho, 97 da Gago Coutinho, se eu não estou enganado,
a síndica tapava o buraco que o rato fazia para entrar no prédio de noite, o cimento no outro dia estava furado de novo, dada a quantidade. Depois dessa intervenção de ontem e anteontem, espero que tenha acabado. Aparentemente, a Conlurb fez um controle de vetores, espalhou veneno, uma coisa e tal, deve dar uma melhoria na coisa. Agora, em várias reuniões foram feitas da AMAL com os síndicos para justamente discutir os passos que poderiam ser dados para poder melhorar a futura implantação de uma nova atividade do Mercado São José. Foram feitas várias reuniões e se tirou documentos para poder se apresentar à prefeitura, ao governo municipal, para justamente mostrar quais eram as preocupações dos moradores, principalmente do morador do entorno, né? Porque a preocupação do morador do entorno, de certa forma, espelha a preocupação do morador do bairro como um todo, né? Agora, tudo bem, o mercado era ocupado por pessoas de toda a cidade, mas os principais afetados são diretamente expostos aos problemas do mercadinho, no seu entorno e próximo do entorno. E, em vista disso, comerciantes como Ricardo Link, moradores, síndicos, se juntaram, cada um dos seus grupos, discutindo as várias possibilidades de ocupação, de futura ocupação do mercado, né? Visto que em 2018 ele foi retomado pelo INSS e foi fechado, né? Até que foi caminhando e a coisa de 3 meses atrás, a gente tem a foto aqui, né, do prefeito, junto com o ministro Lupe, eles assinaram um documento que o ministro Lupe da Previdência Social, cujo INSS está subordinado, concordando com a transferência, né? Finalmente a transferência do patrimônio do INSS para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa transferência ainda, isso aí foi um termo de acordo, né? Que me parece que ainda está se processando essa transferência. E aí, a associação, a AMAL, os síndicos do entorno, e junto com comerciantes, estavam tentando seus contatos junto à prefeitura para justamente tentar levar essas propostas. Então, a AMAL, junto com os síndicos, preparou um documento, os comerciantes do Polo Carioca também montaram um outro documento, para justamente apresentar alternativas para a prefeitura para a futura ocupação do espaço e levantando também as preocupações. Nisso, né, Ricardo, vocês do Polo Carioca, junto com a AMAL, vocês até agendaram uma reunião com o secretário Everton, né, de Emprego e Renda, né, da Prefeitura, e foi nessa conversa com o secretário, foram apresentados os documentos e foram discutidos vários pontos com o secretário. Então, qual era a ideia na época? O que foi discutido lá para a gente poder, né, imaginar? Bom, eu sou um dos representantes do Polo, claro. Eu carioca, sou dono do Maia Café, e o Polo reúne empresários da área de gastronomia aqui de Laranjeiras. Mas pessoas que vivem no bairro também. Nós somos moradores de Laranjeiras e temos nossos negócios aqui. Então, para a gente era uma tristeza. Cada um tem seu negócio, né? Mas para a gente era uma tristeza ver isso aí fechado, sabendo o potencial que tem o Mercadinho São José, o cultural, a história dele, o que ele podia fazer pelo bairro, né? Trazer para o bairro. Então, quando a gente viu que finalmente houve um movimento que ia tirar o mercadinho do buraco negro que ele estava, né? Porque o INSS não se interessava por isso, não tinha nada a ver, não tinha a ver com os fins do INSS. Então, o Eduardo Paes teve o mérito de finalmente tomar uma atitude, tem uma relação com o Lupe, né? O PDT faz parte do governo do Eduardo Paes, com essa Secretaria de Emprego e Renda, que é do PDT hoje, né? Então, foi o caminho que se encontrou para fazer essa transferência que de fato aconteceu. E aí a gente se mobilizou também. Eu te procurei também, né, Marcos? Procuramos da AMAL. Vamos lá no secretário levar uma proposta. O que nós queremos aqui, né? Encontramos o decreto de tombamento da Câmara dos Vereadores, né, que foi em 1998. Eu tenho ele aqui comigo, inclusive. Você vê o que era a Câmara dos Vereadores em 1998. Antônio Pitanga, Jorge Bittar, Maurício Azedo, Saturnino Braga, Jurema Batista, Augusto Boal, esses caras todos pesos são pesados. Só peso pesado, né? Você vê o que já foi a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje, né? Hoje você pois tem hoje, prefeito. Mas tem gente boa também. Bom. Sempre tem, né? Então, sempre ali foi tombado, né? E havia uma tentativa de preservar. Então, o que pode ser feito, o que não pode? Na nossa visão, seria importante retomar e também trazer valor econômico para ali. Então, a gente levou uma proposta que juntava arte, cultura e gastronomia. E gastronomia para o local. O que eu sei que os moradores, a AMAL, temem.
tenho certo temor. Pô, gastronomia, quer dizer que vai ter bebida? Ah, não, bebida não pode. Olha, eu tenho há 15 anos o Maia Café. E há 15 anos que ele fecha às 10 horas da noite, eu sirvo vinho, eu sirvo cerveja. E a vizinhança está muito feliz, está ali todo dia, acompanhando a gente. Existem mercados, como o Mercadinho São José em Lisboa, em Madrid, não é? Em São Paulo, né? No Peru, em Lima. Eu conheço vários que trabalham com gastronomia também, com arte, com gastronomia. Tem livraria, tem uma livrariazinha, tem um restaurantezinho, um bistrô, né? Tem uma feira. Tem várias coisas que podem acontecer desde que haja respeito. A questão não é ter bebida ou não ter bebida, é respeitar as regras de convivência com a vizinhança. Isso é possível, né? Então a gente levou essa proposta lá para a secretaria, já sabendo que haveria provavelmente uma proposta de licitação. Inclusive hoje eu soube o valor pelo qual o Eduardo Paes Opa, essa notícia é importante. Essa notícia aí está todo mundo querendo saber. Essa é quente. Né? Então, eu acho que o Eduardo Paes é um bom negociante, porque eu comprava pelo valor que ele obteve o imóvel. Então, conta pra gente agora. R$1.096. Ele comprou da prefeitura? Comprou do INSS. Por R$1.096.000. R$1.096.000, o valor de um apartamento. Verdade. Então, como morador, munícipe do Rio de Janeiro, não posso reclamar. Né? Pensando em termos de Brasil e INSS, não sei se fez um bom negócio. Mas para ficar parado ali, né? A prefeitura de fato fez um bom negócio. Pagou R$1 milhão para ter um imóvel de 846 metros quadrados na zona nobre do Rio de Janeiro. Até aí muito bem. E aí soubemos que ia ter uma licitação. Espera um pouquinho e tal, vocês já vieram aqui, conversaram com a gente. Só para complementar, Ricardo, nessa mesma reunião onde a AMAL estava a AMAL e mais um dos representantes dos síndicos da Gal Coutinho, nós também apresentamos um documento, né, Fábio? Se você quiser dar uma explicitada nesse documento, você colocar o que a gente basicamente conversou, que era ter o conselho gestor, não é isso? Isso, exatamente. Explica para a gente a importância do conselho gestor. O conselho justamente vai de encontro, claro. a essa a proposta da gastronomia, bem colocada por ele, porque quem não viveu o entorno do mercadinho naquela época, quem não habitou, ele não tem ideia do que é. Mas se quiser ver alguma coisa parecida, basta ir na Praça São Salvador, que vai sentir na pele exatamente o que é essa tortura. Eu não gostaria de morar na Praça São Salvador. Ninguém gostaria de morar na Praça São Salvador, até porque se burla uma lei municipal que proíbe ter qualquer tipo de atividade, um som no entorno de 300 metros no entorno da Praça São Salvador. Mas aí o que acontece? Alguém chega lá e diz assim, não, eu não tenho atividade artística, eu sou um ambulante, eu sou um artífice de rua. Eu tô aqui. Parece que existe uma lei do artista de rua. Exatamente. E baseado mas é burlado. Todo mundo é artista de rua e o que acontece? Se vocês quiserem saber exatamente o que acontece, basta participar de qualquer uma das reuniões do CCJ ali no Franco, no Liceu, que vão entender a Sônia reclamando e outros que não dormem. Simplesmente não dormem. E isso a gente... Ricardo, desculpe até te colocar. Essa questão do bom senso no ser humano é muito complicada, é complexa. Porque ele tem um certo comportamento enquanto está sóbrio, tem outro completamente diferente depois. Totalmente, vira criança. Então, o que nós propusemos na primeira reunião gestora? Primeiro, verificar o que a gente podia fazer legalmente para criar um conselho de administração em que participasse lojistas interessados na coisa, moradores e o governo do Estado. Para que qualquer coisa que fosse tomada e decidida tivesse todos esses segmentos representados ali. Depois nós fomos verificar o que se poderia fazer se hipoteticamente não acontecesse aquecerem essa nossa vontade, nós embargarmos a licitação, esse chamamento. Então nós fomos olhar pelo lado administrativo, junto ao governo do Estado, e juridicamente, que até ocasionou uma proposta já de um grupo de advogados para fazer e melar a coisa, para que a gente possa conversar e ser ouvido. Porque depois de instalado, se fizer mal instalado, não vai ter como tirar fácil. Vai acabar numa outra
ter uma outra medida mais drástica de ter que fechar novamente, que não seria o interesse nosso. Sim, até para evitar chegar nesse ponto limite, quer dizer, tem essa proposta que foi feita de ter um conselho gestor com a participação de entidades, de pessoas interessadas, para poder ter um regulamento interno no Mercado São José para uso, hora de abertura, de fechamento, o que pode ser vendido, quais as atividades que podem ter lá dentro, a questão da acústica, né, da proteção acústica. São várias coisas que foram colocadas nesse documento, né, para poder justamente contemplar a tranquilidade dos moradores do entorno, a segurança dos frequentadores também, que é importante. É importante. Porque a segurança dos frequentadores é muito importante. O imóvel antigo ele tem que ser não só reformado, mas restaurado também, com os padrões de época. Enfim, é uma série e inclusive as duas propostas, tanto da MAU junto com os síndicos, quanto dos comerciantes que foram apresentados para o secretário, são muito convergentes em vários aspectos. São convergentes. A gente concordou totalmente com a ideia do comitê gestor. Eu acho a ideia muito boa. E o regulamento se houvesse interno, um regulamento... Eu sou frequentador do teu bar, meu filho também, você já me viu lá. Eu sei como é que como e aquilo que você falou do bom senso, eu também não confio no bom senso de ninguém. Para isso, interregre lei. Mas é porque o teu público foi selecionado. Agora não adianta mais, é o caminhão chegando, o caminhão da água do Rio chegando lá no prédio. Aquele público que frequenta o teu estabelecimento é diferenciado. A gente não pode imaginar, ou nem que seria mais ou menos todo ele igual a você fez. Estaria mais para o do antigo Botero, que hoje tortura ali quem vive na Travessa Euríclides de Matos. Se vocês já passaram ali depois das 8 da noite, entendem o que eu estou falando. Né? Simplesmente eu não sei como aquele cara do CNA sobrevive com o negócio dele ali, porque eles não respeitam sequer terminar o horário de aula dos alunos do curso de inglês. Eles já começam a botar a mesa na calçada, ligam o som e salve-se quem puder. Então, a gente está imaginando... É uma visão extrativista. Isso, né? Exatamente. Uma visão extrativista. Eu tenho isso aqui, eu vou tirar tudo o que eu puder, em vez de servir a comunidade. Agora, ganhando dinheiro. Eu ainda continuo acreditando que tem campo para meio para fazer isso. Eu estou lá 15 anos mostrando que trabalhar com respeito à vizinhança. Entendeu? E aí, essa é a ideia de a gente não deixar começar nada. Inclusive, isso que eu estou externando aqui para vocês. Mas isso não colou, isso não entrou na licitação. Não entrou. Mas ontem nós tivemos aqui, por ocasião dessa intervenção, um representante de uma empresa chamada CCPAR, que é a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, de nome Hilden Albuquerque. E ele já tinha externado para a gente isso. Ele colocou para mim e para a Cláudia Lustosa, do Parque Guinle, que chegamos no momento da intervenção, felizes da vida de saber o que estava acontecendo. Eles rasparam o muro para tirar qualquer ponto que ainda pudesse cair em cima de alguém. Isso aí foi raspado com material apropriado. Não existe agora, hoje, nenhuma possibilidade de cair nada mais desse... Que bom. Eles removeram tudo, por isso que ele está com essa aparência inclusive ruim. O muro que parecia ser torto, a parede, né? A parede está retinha, né? Depois que tiraram... Mas, inclusive, a surpresa deles é que está em excelente estado de conservação a estrutura. Eles não esperavam de encontrar, achavam que fosse, quando começassem a fazer a intervenção, fosse cair grandes pedaços na calçada, e não aconteceu, foi só a parte superficial mesmo. Bom, eu externei o que disse aqui para vocês para essa pessoa. Ele ficou comovido, vamos chamar assim, e preocupado de ver que nós estávamos articulados até para, se houver a possibilidade de ir juridicamente contestar isso. E me pediu para aguardar um pouco, para a gente não tomar nenhuma medida, sem antes, se colocou à disposição para participar de reuniões com os grupos, inclusive a MAU e nós mesmos, e tudo bem, eu ainda não levei isso ao pessoal do CID. A gente informou que até o dia 4 de julho vai sair. Isso, até o dia 4 de julho ele vai divulgar. São quantos interessados hoje em ocupar o espaço? Segundo ele, já existiam duas propostas interessadas. Hoje eu falei com pessoas da Secretaria de Emprego e Renda que está cuidando disso, e até onde sabemos, existe um único candidato, o que não me surpreende. Porque no momento que saiu a licitação, ficamos todos muito felizes. Sim. Legal, vamos lá, Polo Rio Carioca, é hora de apresentarmos a nossa proposta. E a licitação foi feita dentro da lei, mas, digamos assim, a nosso ver, no limite da lei.
porque foi proposto um prazo de apresentação de 15 dias. Ora, isso ficou fechado quantos anos? 5 anos? Desde 2018. O negócio tem tantos anos. Imagina você, em 15 dias, né, porque trata-se de um imóvel fechado. Sim. Se não tem nada, se estivesse no chão, você chama ali uma empreiteira, diz, vem cá, quanto é que é o metro quadrado aqui para você subir um andar? Ah, não, R$256 o metro quadrado, a gente sobe, faz, tem como calcular. Agora, um imóvel fechado, abandonado, tombado, quer dizer, você leva lá um arquiteto lá dentro para o cara tentar ver a parte elétrica, a parte hidráulica, as instalações. Se o cara vai levar, com bom senso, 2 semanas, Sim. só para ele te apresentar um projeto de restauração. Sim. Mas digamos que ele leve 1 semana. Aí você tem que fazer um planejamento estratégico. O que você vai botar lá? Né? Exato. Você tem que fazer um planejamento de marketing, um planejamento financeiro. O dinheiro vai ser de quem? Como é que a gente vai juntar? Imagina fazer isso em 15 dias. Né? Quando isso apareceu, eu falei, galera, olha, eu tô fora. Para fazer um planejamento em 15 dias, alguém já fez. Verdade. Já tem Dedução uma lógica. proposta Sim. pronta. Já tem uma proposta pronta. Já. Tá? Agora, E de fato, Ricardo, a gente sabe o que aconteceu e tem um lindo interessado que... Será que vai ganhar? Será que ele ganha? Não, será que ele não ganha? E isso reforça Claro. do segundo que a gente ainda não sabe, mas que essa pessoa diz que tem, para poder calçar essa proposta. Essa feio, prática né? junto ao governo, mas ela é Só antiga, fica feio. ela é muito antiga. Para se construir antigamente para o governo do Estado, as empreiteiras que trabalhavam aqui no Rio, que funcionavam por aqui, eu não vou dizer o nome de todas, mas já era decidido de quem iria ganhar que obra. Eles decidiam... Essa aqui é minha, essa aqui é sua. Vamos apresentar 3 olha, propostas aqui. Hoje eu vou ganhar Essa essa, você ganha essa outra que vai sair e assim por diante. O Estado e o município sempre foram reféns dos empreiteiros. Agora, Fábio, tem um ponto importante, Fábio, Ricardo e Rogério, que é a questão que fez com que motivasse a criação do Mercadinho São José, que é a cultura, a arte. Isso é fundamental, é a base. E a gente, nesse chamamento... É tombado para esse fim. Exatamente. Tá? E nesse O chamamento... tombamento, independente de ser do INSS ou da Prefeitura, o tombamento continua. Sim, continua. E esse chamamento aí, ele faz menção rapidamente a essa questão, mas eu queria que o Rogério explicitasse a importância que é o que motivou, que inspirou a criação do Mercadinho, justamente a questão da arte e da cultura. É claro que a gente sabe que não adianta ter um centro cultural estático, que essa coisa não funciona, porque amanhã, depois que fura um cano, quem é que vai consertar? Não tem recurso. Então, a gente sabe que as coisas têm que ser contemporizadas entre a questão da receita e da despesa. Então, e essa despesa, a área de cultura normalmente é uma área que não gera muita receita, às vezes, né? Mas a gente tem que mudar esse quadro. Agora, Rogério, essa questão que inspirou o Mercado São José, a cultura, a arte, qual a importância e como é que isso pode ser contemplado? Porque até agora não se foi discutido isso profundamente, né? Porque a retomada do mercadinho é muito legal, mas e a arte, a cultura, como é que fica nessa situação? Pois é, essa é a questão, né? E aí, Marcos, eu aproveito para dizer uma coisa aqui. Essa pergunta, ela deveria estar sendo feita pelos administradores à população, aos moradores. E não há isso, não há uma conversa dos administradores, dos gestores públicos com os moradores, para saber o que eles querem, o que pode ser feito, como pode ser feito, né? Como botar em prática ali uma atividade comercial e cultural sem agredir os moradores do entorno ali, como acontecia. As pessoas não são procuradas para isso. Em nenhum momento a AMAL foi procurada, nem os moradores, né? Nem os moradores. Não, para essas tratativas, nem para o dia da visita do prefeito e do ministro dentro do Mercado São José para poder conhecer, enfim. A gente não sabia dessa visita. visita. Para baixo, para variar. Como essa intervenção também não foi comunicada. Eu, por exemplo, como participante do Sindicago, que é a parte mais... O coletivo de síndicos, né? Nenhuma. Eu fui descoberto assim, alguém do grupo passou no posto de gasolina e viu os caminhões e botou logo no grupo, olha, 3 caminhões da prefeitura na porta do mercadinho. Aí eu saí correndo de casa para descobrir o que faziam 3 caminhões. Aí tive a grata surpresa
de ver a intervenção Deixa eu só acontecendo. terminar a questão da cultura, que é fundamental. Pois é, essa questão da cultura que é importantíssima. Arte e cultura, né? Arte e cultura, e que pode ser conciliada com algum tipo de atividade comercial que não agrida os moradores, que respeite o silêncio. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, porque é um espaço importante, histórico, e isso pode atrair muita gente também, pode tornar o mercadinho, né, junto com as atividades comerciais, um ponto de atração, até turística. Sem dúvida. Né? Até Ele está no corredor que liga o Largo do Machado ao Cristo Redentor, ao trenzinho do Cristo Redentor. Não é? Né? Exatamente. Então, agora, só que o problema é esse, os moradores não são ouvidos. Em todo esse processo, as autoridades, os gestores, eles não ouvem os E não é por falta de nós procurarmos, não é isso, Ricardo? Não é, é, isso, e também não é né? novidade, isso é histórico. No caso ali das casas casadas, que Sim. também está aqui no bairro, aquilo estava abandonado, a prefeitura foi lá, a prefeitura vai resolver o problema. A prefeitura não ouviu ninguém, na época do governo do Conde, né? Sim. Pegou, reformou e botou a Rio Filme. Então, para quem serve? Para que morador que serve? Para a prefeitura, que pegou um órgão municipal e colocou lá dentro. Né? A sala do diretor, do presidente da Rio Filme... Era gigantesca, diminuiu um pouquinho há um tempo atrás, mas Então, faraônica, era faraônica. Ali dos caras, e não serve a ninguém, só serve a prefeitura. Então tem aquele modelo de vamos pegar isso aqui e fazer um órgão da prefeitura, ou vamos pegar isso aqui e vamos entregar aqui para o grupo A, para o grupo B. Sim. Né? A AMAL cansou de procurar as autoridades, prefeitura e outros. Ao longo de muitos anos. Ao longo de anos. Há 3 anos nós fizemos uma reunião lá no prédio. Antes da pandemia, foi depois? Antes da pandemia, justamente tentando ouvir, o Marcos estava lá, ouvindo os moradores para levar as autoridades, mas não existe isso. Por isso que eu considero esse comitê, essa ideia do comitê gestor, muito importante, da maior importância. Até para garantir que não haja desvirtuamento ao longo do tempo. Desvirtuamento. Que uma das falhas lá atrás, isso inclusive falha da própria AMAL, da época, falha do governo, foi que ao estruturar e ao implantar o Mercadinho São José das Artes lá atrás, início dos anos 90, né? Isso. O que aconteceu? Logo depois, a AMAL se afastou, o governo da prefeitura da época se afastou, todo mundo se afastou e deixou uma autogestão que com o tempo foi degenerando e foi desvirtuando a finalidade e deu no que deu. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Ficou sem dono. Não, na realidade ficou com dono. Ficou com dono. Ficou com dono. O dono que se apropriou, que né? Que não era. Tinha um português ali muito esperto. Diz que português é burro, aquele não era. O problema é que ali também pesou a questão da força econômica. Entrou um grupo visando o dinheiro ali. E os idealistas de fazer ali uma área cultural, eles foram escanteados, porque eles atraíram compradores para aquilo, para lotear, e aí deu no que deu. Quer dizer, então, eu acho que essa questão do comitê gestor é da maior importância, até porque a gente sabe que esse convívio, o Rio ele se embruteceu muito, as relações na cidade, né? Você vê, cria-se uma ciclovia, bacana, a ciclovia é uma coisa boa, bicicleta e tudo, só que aí não respeitam sinal, não respeitam, sabe? Então, esses limites, essas regras da boa convivência, né? Do respeito ao próximo. Isso, então, eu acredito que o comitê gestor ele tem essa importância, sabe, para se evitar isso. E o comitê gestor justamente todos interessados, instituições, pessoas físicas, personalidades que possam, né, de tempos em tempos se reunir, acompanhar o que está acontecendo lá dentro, propor novidades, inclusive ver se há desvirtuamento de uso e garantir, isso é uma garantia que a população, que a sociedade tem, que aquilo ali está sendo bem tocado. É claro, pode existir ali uma ou outra atividade econômica, comercial, um restaurante, um café. Muita gente falando da cafeteria, né? Usa até o Maia Café mesmo como exemplo, né, de sucesso, e uma pequena livraria, coisas assim. E atividades de tempos em tempos que ocorram ali naquela parte do meio ali que é vazada, né? Umas feiras de artesanato, feira disso, feira daquilo, e pequenas atividades. E tudo de horários também. Exatamente. Nós moramos num bairro onde a cultura brota. Você vai na General Glicério no sábado, aqui no domingo, na própria Praça São Salvador, é uma questão de horário, eu concordo. Mas o chorinho brota, a música brota no nosso bairro.
Isso é um valor, tem um valor cultural inestimável. É verdade. Né? Eu já tive um outro restaurante na Glória e eu vi o que é o poder da música, como atrai. Isso precisa ser de noite? Não. Lá na Glicério é de meio-dia às 3 horas da tarde. As pessoas ficam lá e curtem, tomam um chopinho, escutam o chorinho, escutam a música, canta, se diverte. Então é uma questão de horário também. Isso atrai as pessoas, transforma às vezes um bairro, né? Isso agrega para a gente, poderia agregar. Isso é cultura também, a música também é cultura, também é arte, né? Agora, com os devidos cuidados, que, a meu ver, não estão sendo tomados, não vejo. A nossa sensação é assim, parece que é como se a prefeitura pegasse a quadra da Mangueira. A quadra da Mangueira está fechada, está depredada, não tá mais funcionando. Aí a prefeitura vai lá, conserta, arruma e entrega para a Portela. Mais ou menos Faz sentido isso? Né? Então, para a gente, o Mercadinho São José tinha que estar com quem está no bairro. Sem dúvida. Né? O comércio que já conhece, que já está aqui no local, que tem o DNA do bairro. Né? E isso, para a gente ficou totalmente... Assim como não houve nenhuma preocupação nessa licitação de ter um comitê gestor que se preocupasse com os moradores, não houve nenhuma tentativa de atrair uma proposta dos comerciantes locais. Né? Aí vai ter lá o quê? Um hortifruti? Vai virar um Zona Sul? Vai virar o quê? Um Presunique. Vai então vou colocar mais uma farmácia. Ou uma grande choperia, né? Uma rede que tem poder de atrair uma grande churrascaria, né? No bar, quem tem poder de entrar e em 15 dias, né? Responder a uma resposta de licitação, é uma pena. A gente acha. Agora eu acho que é o caso de esperar um pouquinho, vamos ver quem é esse ilustre. Exatamente. Né? Esse personagem das sombras, né? Esse personagem que está aí, quando for revelado, para se pensar o que a gente vai fazer, o que se pode fazer, em termos de defender, de se preocupar com o bairro. Né? É o que nós poderíamos. Só uma dúvida, Fábio. Essa pessoa que estava lá, que você citou aí, que estava coordenando aquela limpeza, como é o nome? Deixa eu ver aqui. Ele é o Albuquerque, é Hilden Albuquerque. O Rio, ele é o que na prefeitura? Não, ele é gestor de uma empresa chamada... É uma empresa da prefeitura encarregada desse tipo de chamada coisa. CCPAR, Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Entendo. Pessoa muito simpática, ele é bem colocado, bem articulado, entendeu o propósito. Quando eu falei sobre um conselho gestor para acompanhar, ele também aqueceu, imaginou que teria que haver alguma coisa nesse momento. Agora, em nenhum momento, né, Fábio, essa CCPAR, depois da reunião que nós tivemos com o secretário, que é o encarregado disso tudo, né, Ricardo, mas em nenhum momento essa CCPAR chamou ninguém para conversar. Botaram um chamamento público na rua, deram 15 dias para apresentação de proposta, um chamamento público frágil, eu acho frágil em termos de conteúdo, porque fala... Não explicita, não aprofunda, não cria minimamente algumas regras de ocupação, alguma coisa, aí chama. E aí é estranho, chamamento público, fica. E nem da prefeitura ainda era. Pela elaboração da licitação. Quem fez a licitação foi a CCPAR. Está aqui, ó. Não, eu já vi. Logo. Não, e vocês observem bem o seguinte. Se o Fábio não estivesse passando ali por acaso, com a Cláudia também, para ter uma abordagem, para ter uma conversa com esse funcionário da CCPAR, eles não iam saber disso nada que você falou para ele. Porque nunca receberam os documentos que nós entregamos. Foi uma coisa casual. É verdade. Quer dizer, não é uma coisa em que tenha um contato, né? Provocada, já preparada para aquele tipo de coisa. Ali. Não, realmente não. Isso mostra o absurdo dessa situação. Na realidade, o que aconteceu, provavelmente, foi assinado o termo entre a prefeitura e o governo federal, que é louvável isso, finalmente se andou com isso, né? Só que o passo posterior deveria ser conversar com as lideranças do bairro, com a sociedade de modo geral, afinal de contas, coisa que é dinheiro público, impacta a vida de muita gente. Não, aí botou na mão dessa... Tivemos com o secretário, apresentamos várias propostas, podiam ter sido... Poderíamos ter ciente, né? Claro, poderíamos ter sido chamados para conversar, nos apresentar o presidente, lá, o coordenador dessa CCPAR aí. São os órgãos da prefeitura que surgem, às vezes a gente nem sabe de onde é que surge, né? Tem um órgão da prefeitura, surge um negócio assim que você não sabe direito o que é. Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Pois é, mas a prefeitura é um mundo, né? Você tem, enfim. Mas aí
podiam ter chamado para conversar. Olha só, vocês apresentaram uma proposta, vamos sentar, olha, estamos pensando em fazer isso, um chamamento público, né, que até, ao invés de... Tudo bem, às vezes nem é uma licitação que não é um troço meio... Isso aí, juridicamente, eu não vou discutir isso aí, porque eu não teria base para falar sobre isso. Agora, bota um chamamento na rua, dá 15 dias de prazo, uma ou duas, dependendo, né, se apresentam, tá, e aí... Nada. E aí não tem discussão, tem conversa prévia. As reuniões todas que nós fizemos junto com os síndicos não vale nada, que os comerciantes fizeram entre eles não vale nada, que o pessoal da cultura, que de certa forma atua no bairro, também não adianta nada. E aí vai chamar depois vão entregar um prato pronto para a gente. É complicado. Por isso que o Fábio levantou essa questão. Estão sendo estudadas medidas judiciais para debater, discutir e contestar e confrontar esse tipo de ação. Não foi né? O motivo da nossa reunião, as medidas judiciais. Elas nasceram por uma necessidade, claro. Como nasceria aqui agora. O Ricardo colocou uma questão importantíssima, você também, e eu também, mas nós temos que ter o respaldo. Olha, e se não acontecer, nós não ouvimos? Nós precisamos ser ouvidos de alguma forma. Já que aqueles que nos deveriam estar representando não se preocupam com o que nós temos a falar a respeito, nós temos que morder o tornozelo para poder o cara entender. Isso. Que tem gente ali que vai ser impactada ou não, muito ou pouco, e que tem que conviver com isso. E para botar a par, poderiam, antes, já que vieram aqui, né, chamar para uma reunião, vamos reunir as pessoas na MAU lá, para fazer um bate-papo, ver o que eles pretendem, né? Questão da música, de horários, de funcionamento, de música. Ou simplesmente perguntar assim, o que vocês imaginam para o mercadinho? Isso é simples, não tem nada complicado. Tem alguma restrição, né? Vamos fazer uma licitação. Os moradores ao redor, o que incomoda? A gente poderia já colocar como uma restrição, até para o cara que vai fazer uma proposta, ele já saber, eu posso meter ali 1 milhão, 2 milhões, mas eu já sei que eu não posso depois das 10 da noite, porque tem uma restrição de hora. Nada. Não, sem dúvida. Faltou balizamento nisso daí. E é uma coisa simples, né, Rogério? Simples, não tem nada de misterioso. Eu ainda acho que está em tempo. Não perdemos claro, tá em tempo. Da coisa. Eu vou ter, inclusive, amanhã, certamente, quando ele acabar de editar aqui o nosso podcast, eu vou mandar para o Hilden, claro, para ele entender em que ponto de articulação nós estamos, porque isso é importante. Eles entenderem que nós não estamos desorganizados. Sim. Inclusive está aqui, está previsto aqui um adiamento. Sim, está previsto aqui. Não, o poder público pode a qualquer momento rever sua posição, isso não tem a menor dúvida. Conversar, né? E ele, na conversa de pouco tempo que eu tive com ele e na rua, ele se mostrou permeável a esse tipo de coisa. E nós vamos aguardar um pouco antes de olhar o lado jurídico, vamos fazer uma tentativa de tentar criar o que seria o esboço, o arcabouço de um conselho gestor, para começar a criar, a ordenar um pouco o que poderia vir a ser uma bagunça descontrolada. Que sorte você encontrá-lo ali naquele momento. Foi uma sorte. Pois é verdade. Foi uma sorte e uma grata surpresa, porque você pode encontrar o gestor que é resistente. Isso que você falou, Rogério, inclusive, é a mesma coisa que aconteceu quando o prefeito e o ministro estiveram no Mercado São José, quando eles fizeram aquela visita, essa coisa de um mês e meio atrás. Tinha moradores que, por acaso, estavam passando por ali, aí ligaram para mim, para a MAU, falando, olha, está acontecendo isso aqui, tal. Eu liguei até para o Fábio também, pedi para o Fábio dar um pulinho lá, outro síndico também, para ir na porta, para ver se conseguia entrar, para ver o que estava acontecendo, porque não se avisa ninguém, né, Ricardo? As coisas acontecem. É a sorte do artilheiro, né? O artilheiro tem que estar na área senão não tem mais ou menos como o Pedro. Aí foi uma síndica também, uma síndica também da General Glicério, a Glacia, foi também lá. Não deixaram entrar. Eu acho que o Fábio no dia não pôde ir lá na porta, mas a Glacia chegou na porta, se identificou, sou síndica, estou representando aqui a Associação de Moradores, queria entrar para falar com o prefeito, para ver o que está acontecendo. Não, só a autoridade pode entrar. Não pode entrar, só a autoridade. Quer dizer, uma pessoa, uma senhorinha, síndica, representando a associação, porque ela foi que se disponibilizou de rapidamente ir lá no dia. Não, só a autoridade pode entrar. Eu vou até dar um exemplo aqui a senhora é autoridade? Então não pode entrar. Um exemplo que me ocorreu agora. Há uns 4 anos, mais ou menos, entrou uma nova administração no Museu da República, ali no Palácio do Catete, né?
Então, qual foi a primeira coisa que o novo gestor lá fez? Foi convocar, anunciar uma reunião de apresentação da equipe para a comunidade, e chamou a comunidade. Havia mais de 30 cadeiras postas ali naquela área da entrada logo ali, a equipe toda presente. Olha, esse aqui é o fulano, esse é o fulano, eu sou isso. Então, nós estamos aqui pretendendo fazer isso, assim, assim. Queríamos ouvir o que vocês acham, qual é o mínimo, né? Verdade. Não é o mínimo. É o básico. É simpático, é justo. Ainda mais uma questão, um imóvel emblemático que é o Mercado São José, fruto de uma série de lutas, de discussões, debates na imprensa em todo lugar. Não, só pode entrar a autoridade. Que já vinha de uma série de problemas, né, como nós sabemos. Pois é. Agora, de qualquer maneira, a prefeitura, como já disse o Ricardo aqui, tem o mérito, e todos nós concordamos, de ter dado passo para finalmente resolver o problema. Só que você não pode resolver um problema criando outro, que é justamente colocar alguma atividade lá, uma empresa, alguma coisa para explorar aquilo ali de tal forma que prejudique o entorno, prejudique o bairro, prejudique a cidade e que não tenha nenhum tipo de ligação sentimental, digamos assim, com o passado do mercado que o inspirou, que é a questão da cultura, arte e por aí vai, convívio entre os vizinhos, participação das pessoas. Então, eu acho que o momento é esse. Então, eu acho que agora a gente já, de certa forma, já debateu bastante essa questão do mercado, a situação. Então, para a gente agora partir para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, claro que outras conversas ocorrerão, o que a gente imagina, então, para o futuro imediato para o Mercado São José? Vou começar com o Ricardo. Eu acho ali tem um potencial incrível e favorável ao nosso bairro, né? É um local que você pode colocar, sim, arte, cultura e gastronomia juntos e transmitir o que a gente tem de melhor, que é esse espírito carioca, colocar ali em dias, em horários legais. Um sábado de tarde ali pode ter um chorinho, uma vez por mês pode ter uma feira, essa feira de disco de vinil, que já acontece, hoje é muito ela badalado, pode entrar é ali, né? Você pode ter essas pequenas feiras. O mercado de trocas entre vizinhos, né? Também, né? Isso é amigável, isso faz as pessoas conviverem. Aquilo ali tem que ser um local que, em primeiro lugar, pense no entorno, né? Porque você tem vizinhança, as pessoas estão ao seu redor, né? Então tem que ser bom para quem está perto, né? Mais do que quem está longe, porque o cara que está longe vai vir da Barra uma vez ali, quer bagunça mesmo, vai embora. Não precisa ser assim. Não. Né? O potencial turístico a ser explorado ali é enorme. É só fazer uma coisa direito, bacana. Eu vou nos lugares na Argentina, no Chile. Você chega num lugar como esse, teria um cantinho ali com uma pequena livraria, com um livro contando a história do Mercadinho São José das Artes, né? Que o cara que se apaixona vai lá e compra o livro, ou compra alguma coisa, né? Pô, você tem a Folha Seca no centro, que é uma livraria do Rio de Janeiro, que fala do Rio. Botava num cantinho ali um box de uma livraria legal, bota um café, bota box de artistas. Você pode ter ali um lugar onde você ensine o cara a tocar chorinho, consertar violão, né? Essas coisas negócio que diferente. Né? É um lugar ali que você vê que é bucólico, é um prédio antigo, aprazível. Né? Que case com a região, case com a proteção acústica. Não é tão difícil. Basta observar, né? Fábio, agora, qual o futuro imediato do Mercadinho? Futuro imediato do Mercadinho é criar um conselho gestor para não deixar ninguém enrolar. Seria o primeiro objetivo. O segundo seria adequar a tudo isso que o Ricardo disse, mas prestando atenção que o Parque Guinle ele já tem uma cultura infantil. É um parquinho em que, naturalmente, as crianças vão para lá, babás levam, etc. Então, o Mercadinho deveria contemplar essa atividade de criança nos domingos. Teatrinho infantil, né? Peças infantis, coisa que criança pudesse aproveitar na parte da manhã, que não seria um horário que não interessaria a parte gastronômica, e incrementar aquilo ali. Rogério? Não, eu acho isso tudo, tanto que o Ricardo e o Fábio falaram, e até pegando como gancho isso que o Fábio falou agora, a questão do Parque Guinle ali, colado ali juntinho, né? Que tem essa questão do infantil e tem também uma questão ecológica, né? Essa região ali faz parte da APA, né? A APA São José, aquela região toda do Parque Guinle, subindo o Morro Nova Sintra, aquilo tudo. Então, aproveitando essa pegada também, eu acrescentaria só uma proposta também de botar ali produtos orgânicos,
alguma venda de produtos Eu orgânicos. vejo muita gente falando nisso. Que é uma coisa que, Tem a que ver com hoje a origem, em dia... né, do lugar. Oi? Tem a ver com a origem do mercadinho. Exatamente com a origem do local, só que botando produtos orgânicos, que cada vez mais as pessoas têm consciência, né, da importância dos produtos orgânicos, sem venenos agrícolas, sem veneno, sem agrotóxico. Essa consciência aumentou muito, tanto é que quase todo o mercado tem um setor de orgânicos atualmente, né? Então, acho que seria uma coisa a acrescentar também. Bom, então é isso aí. Para isso tudo acontecer, a população ser ouvida, a prefeitura ser sensibilizada com isso, é necessário que haja também uma participação dos moradores, dos amigos do bairro, no sentido de cobrar dos seus vereadores, cobrar do prefeito, cobrar da própria imprensa, enfim, conversar com as pessoas, fazer pressão mesmo. A pressão é uma coisa legítima, até porque, se não for assim, acontece as coisas de cima para baixo, né? Como foi bem colocado aqui, vem um chamamento público, sem conversar, sem nada, e a gente fica sempre à mercê da decisão de outros. Quer dizer, o que vai acontecer? E cheio de dúvidas também, a gente não sabe quem é a empresa, não sabe o que está sendo pensado lá para dentro, não sabe nada. Aí simplesmente, porque se não tem esse compromisso antes de acontecer a escolha do vencedor, digamos assim, sem ter esses compromissos já determinados junto com a população, o que acontece? Eles colocam qualquer coisa no papel, é aprovado qualquer coisa, depois que eles vão sentar com a gente para conversar, quer dizer, mas aí eles já estão com digamos assim, não digo direito adquirido, mas de certa forma com um compromisso do governo municipal. As bases já estão determinadas. Aí a gente vai ter que depois, até para brigar na justiça fica mais difícil, fica complicado. Isso. Enfim, há tempo ainda de se sentar com a população, com os moradores, com os representantes dos moradores, para conversar. Se for até possível, no dia 4 de julho, não colocar esse resultado na rua, seria interessante. Se prorroga, abre mais tempo para outras instituições, outras pessoas físicas ou jurídicas apresentarem propostas, se aprimora esse chamamento público também. Né? E só lembrando, Marcos, essa questão da falta de se ouvir a população, e outra questão que está em jogo também aqui no bairro, né? Eu lembro também da questão da chácara Modesto Leal. Perfeito. Que é outra coisa, que ninguém ouviu ninguém. Para que se ouvisse alguém, teve que o deputado Carlos Mink convocar uma audiência pública, aí onde foram autoridades, representantes de cada setor, mas ninguém ouve a população sobre o que gostaria de fazer ali, né? Até fica aqui uma sugestão de uma discussão também sobre isso, né? Verdade. Né? Fazer um podcast sobre essa questão também, que está rolando aí e que a gente não sabe em que vai dar, né? Perfeito. Bom, Fábio Pinto, síndico, muito obrigado pela presença e participação. Rogério Marques, jornalista também, muito obrigado. Ricardo Link, comerciante, muito obrigado também. E a gente volta a esse assunto com certeza mais para frente, que eu espero... Vou ser otimista, seremos otimistas aqui. Eu acho que a gente vai conseguir um bom final para esse blog. Oremos. Obrigado. Obrigado a todos, tá? É.